Olá, turma, tudo bem? Bora lá para a nossa leitura. Mais um dia, né? Com o Senhor, com a palavra e vamos seguir. Estamos aí no segundo dia da semana 41, que iniciamos ontem o Novo Testamento, né? Então, ontem a gente já leu o início de Lucas, o início de João e hoje a gente vai ver o início de Mateus e o segundo capítulo de Lucas, tá? Então, vamos seguir aqui. Mateus capítulo 1 diz assim: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, e Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até o Cristo. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Então, Mateus fala dessa grande genealogia que fala de Jesus desde Abraão até realmente o seu nascimento ali de José com Maria, né? Então a gente tem essa grande relação genealógica de Jesus para que a gente possa visualizar melhor, né? Esse caminho que a promessa fez desde Abraão até chegar em Jesus. E aí o casamento, né, de José com Maria, mesmo ela já estando grávida de Jesus, ele, avisado pelo anjo, então casa-se com Maria e continua com ela, né, até que ela tivesse Jesus, e depois eles consumam o casamento deles mesmos. Lucas capítulo 2, vamos lá. Lucas capítulo 2, vamos abrir aqui. Lucas capítulo 2, do 1 ao 38. Deixa eu ver se é o capítulo inteiro. Lucas capítulo 2, do 1 ao 38. Não,
Não é um capítulo inteiro, por isso que ele deu essa divisão dos versículos, tá? Então, Lucas, capítulo 2, do versículo 1 até o 38, diz assim: Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim, José também foi à cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperavam um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos, e aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos o deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino, e todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e o surgimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino e a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Então, aqui a gente tem o relato também, né, desse nascimento de Jesus de uma forma um pouco diferente do que Mateus está lá contando. Mateus traz mais a genealogia, Lucas já traz o relato real, né, ali da passagem, tanto da ida
para ser feito o recenseamento, quanto do próprio nascimento ali, com os pastores sendo avisados, com o momento da circuncisão no 8º dia, o momento da oferta, né, pela consagração do primogênito. Ele traz outros relatos aqui para nós, e inclusive o do Simeão, que é um homem que estava ali cheio do Espírito Santo, e então louva a Deus porque vê a salvação, ele percebe, ele tem esse discernimento espiritual a respeito de Cristo, e também da profetisa Ana, que também se alegra, né, por ver o que Deus está fazendo ali ainda diante dos seus olhos. Ela está viva para ver o milagre da salvação alcançar Israel nesse momento da história. Amém? Então, terminamos aqui o 2º dia da nossa leitura no Novo Testamento. Amanhã a gente volta lá para Mateus, continua aqui Lucas e assim sucessivamente. Essa semana a gente vai passar aí dentro do início, né, dos evangelhos, e a gente vai passar algumas semaninhas dentro dos evangelhos vendo o ministério e a vida de Jesus e os seus muitos ensinos que a gente tem bastante para aprender aqui, tá bom? Deus abençoe, ótimo dia aí para vocês, ótima terça-feira, e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura.